Olá, estamos de volta. Vamos concluir aqui aquela primeira parte de entendimento visual de como que funciona a biblioteca do Zotero. Ficou faltando explorar aqui alguns elementos, coleções, pastas, feeds. Vamos ver como é que isso funciona. Seguindo aqui aquela linha, né, dos menus aqui, das barras verticais, a gente viu como faz para incluir um novo item, as notas isoladas. A nova coleção seriam pastas, então a gente pode incluir tanto aqui ou aqui nesse íconezinho que é ícone de nova coleção, tá? Então vocês podem colocar alguma coisa que faça sentido para vocês, a organização em sistema de pastas. Normalmente a gente pode fazer aquela coisa do TCC ou tese, ou dividir em capítulo 1, capítulo 2. Mas, assim, fica a critério de vocês. Eu vou tentar adotar aqui alguma coisa que seria mais factível também, né, pensando um pouco também na lógica já dos grupos, que seria o seguinte: eu posso criar uma pasta para uma disciplina. Então, por exemplo, disciplina de metodologia, e eu vou colocar aqui 2022.2, tá? E aí ele vai abrir aqui essa pasta, que por enquanto não tem nada, mas aí aquela coisa que é super simples de fazer também. Basta eu selecionar os documentos, posso clicar com o mouse aqui, Ctrl, selecionar alguns e simplesmente arrastar lá para dentro, tá? Peguei aqui 3, joguei para cá, os 3 estão aqui. Ou então seleciona um e clica com o botão direito do mouse e ele tem essa opção aqui, ó, adicionar a coleção, e já vai aparecer a lista, né, das coleções que porventura eu tiver. À medida que eu for criando, elas vão aparecer por aqui, tá? É bem simples, e aí elas vão aparecendo nessa sequência, tá? Então, coleção, pastas, vocês podem ir criando aí, criem as pastas de vocês, façam essas inclusões, tá? Depois eu mostro também como que fica mais fácil também encontrar na busca. Quando você tem essas divisões bem organizadas, fica fácil também de identificar o material. Aqui, ó, importar, a gente não fez um processo de importação. Aconteceu muito também, como eu falei lá no início, de muita gente que migrou do Mendeley para o Zotero. Isso aqui é um processo de migração que você pode fazer não só uma grande biblioteca, né, de um lado para outro, como por exemplo essa migração do Mendeley para o Zotero, ou do EndNote para o Zotero, ou até vice-versa, que seria mais aqui exportando daqui e importando lá, mas também de um arquivo simplificado. Então, quer ver? Vamos pegar um exemplo lá da PubMed. A gente viu isso lá no Mendeley. Quando você entra em qualquer base lá que se preze, tem algum tipo de sistema de exportação, tá? Então aqui eu estava com essa busca aberta, então aqui, assim, vamos pegar aqui, ó, sei lá, vamos pegar aqui 4 registros, toda base vai ter algum sistema de exportação. Aqui na PubMed ele tem esse sistema do Send. Eu selecionei os 4, aí vou Send aí tem o Citation Manager. Aí ele vai, né, são 4, ele vai gerar um arquivo, que é um arquivo padrão lá do PubMed, que é esse NBIB, tá? Eu salvo no meu computador, ok. Aí agora eu vou voltar lá no Zotero e vou fazer essa importação, tá? Nesse caso é um arquivo específico, não estou fazendo a importação do Mendeley, né, que ele dá essas opções aqui. Um arquivo, depois eu busco o arquivo no meu computador, que é esse daqui, e coloco as importações importadas na nova coleção. Ele vai querer, normalmente ele faz isso, ele cria uma pasta, né, uma coleção a partir dessas importações que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Ele fez automaticamente. Isso facilita também. Então, eu fiz uma importação a partir de Lembra que a gente vê aquela coisa do exportação do arquivo RIS, ou no Google Acadêmico Hefman, dá para fazer dessa forma, tá? Mais fácil. Isso funciona bem na parte de levantamento, tá? Estou fazendo levantamento bibliográfico, primeira etapa de povoamento, funciona dessa forma. Mas aí, aqui no caso das pastas, é interessante porque, além da importação propriamente que ele faz, né, lá na minha biblioteca, se eu botar aqui, ó, a partir da edição, os mais recentes, ó, ele importou os 4 que eu selecionei, mas ele também já criou uma pasta automaticamente dessa importação que eu fiz. Eu posso, claro, depois aqui, ó, se eu clicar com o botão direito, renomear a pasta, né? Aí fica fácil de gerenciar, tá? O que mais aqui, ó?
Aqui, importar área de transferência acho que também não importa, porque seria o mesmo mecanismo do importar, mesmo quem trabalha com BibTeX. Eu acho que eu não vou explorar muito BibTeX, porque eu não domino muito, mas quem trabalha com BibTeX e precisa fazer essa importação e exportação, vai fazer o mesmo processo, vai gerar lá, de repente, um arquivo XML, algum tipo de arquivo padrão, e depois faz a incorporação aqui, tá? Exportar é o processo inverso, né? Tipo, eu tenho a biblioteca consolidada e vou mandar para fora. Aqui eu tenho as opções de tipos, né, de formato que vai ser extraído, e aí vocês definam aí. Eu também assim, não vejo muita... A gente não faz isso com muita frequência, essa exportação e importação das grandes bibliotecas. A não ser, claro, que a gente fez aquele processo lá de Mendeley e vocês estão no processo de escolha em definitivo. E dizer, já fiz bastante coisa no Mendeley, mas não quero perder. Aí vocês podem fazer todo o processo de importação também. Lá nos fóruns do Zotero, ele alerta bastante para o tipo de cuidado que você tem que ter na hora de fazer essas importações e exportações de grandes bibliotecas para não perder todos aqueles elementos associados, aquelas notas, aquelas... No Mendeley a gente faz aquelas anotações, highlights, né, no corpo do texto. Mas tem uma orientação que é super simples, que se você tiver com tudo bem organizado lá, vai ser a mesma coisa que vai aparecer aqui, ele vai importar tudo. Então, em tese, a chance de erro é bem pequena. Mas mesmo assim, eu fico um pouco receoso, mas assim, se for necessário fazer esse processo, as opções estão ali. Então a gente viu coleções, vão aparecer. Isso aqui, ó, o novo grupo, o novo grupo a gente vai ver um pouco mais adiante, porque eu quero fazer um exercício entre nós, tá? Mas são os grupos que você cria um grupo, você escolhe pessoas, a pessoa vai receber um convite, alguma coisa por e-mail, vai identificar, e aí vocês podem fazer aquela coisa de como se fosse uma pasta compartilhada. Isso é melhor do que ter as pastas da Xerox. Antigamente você tinha pastas na Xerox que os alunos iam lá e pegavam para todo mundo ter acesso ao mesmo documento. Hoje em dia, você não precisa fazer isso. Você cria uma conta no Zotero e compartilha com os alunos lá da turma. Isso eu vou deixar como um exercício posterior do curso, mas a opção está aqui, tá? De criar grupo. A fonte, isso é uma coisa bem interessante, embora nem muita gente use, talvez nem saiba como usar. É o seguinte, isso aqui é o feed do RSS. Porque o RSS Feed ficou meio em desuso lá depois que acabou o Google Reader e essa profusão de redes sociais que hoje a gente está muito centralizado no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente meio que aboliu aquela coisa de você visitar o site individualmente, né? Mas para a área acadêmica eu acho que isso funciona de maneira bem legal, porque também eu sempre ensino isso para os alunos nos treinamentos. Todo periódico que se preze, ele vai ter uma possibilidade de ter esse elemento de RSS Feed, que na verdade é uma maneira de você acompanhar ou ficar... Toda vez que tiver um novo fascículo, uma nova edição, você ser notificado. Eu sempre mostro duas formas. Ou você cria um alerta lá no Google Acadêmico, que você especifica um tópico ou um autor, ou você faz a assinatura do feed da revista. Tá? Então, quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu descobrir o feed da New England. Estou pegando aqui um exemplo aleatório, tá? Mas todo periódico que se preze vai ter alguma possibilidade de ter um feed, que é um sistema de exportação das novidades, digamos assim. Vocês depois, assim, eu estou usando aqui um exemplo, mas vocês depois, os periódicos que vocês costumam usar, o que tem mais aí relevância na área de vocês tentem depois um dia navegar para identificar a presença desses feeds. Mas normalmente aparece, tem um íconezinho que é um ícone laranja, apareceu aquele ícone do Wi-Fi, aparece ou em cima ou embaixo. Aqui, ó, tá vendo? Sempre tem essas colunas, tem alguma coisa aqui, ó, RSS Feed. Ou dá um Ctrl F na página e procura RSS, ou procura Feed, que geralmente aparece, tá? Aí RSS Feed, ele na verdade ele é um link, né? Ele gera um link. Então aqui no caso ele vai me dar aqui, ó, a New England, como é um grande também, tem uma profusão de sub-áreas aqui dentro da própria revista, eu posso escolher aqui, ó, no caso tanto das especialidades como da revista. Esse edição corrente que eu acho que é o mais interessante, porque você consegue saber, toda vez que sair um artigo novo, você é notificado. Isso aqui é um link, tá? Então você vai fazer o quê? Você vai copiar esse link
e vai voltar lá no Zotero, aí fonte, URL, e você vai colar aqui, tá? Ele automaticamente fez aqui um título, eu vou botar New England Journal of Medicine, Table of Contents, tá, beleza, e salva. Aí tá vendo, ele cria aqui, ó, ele criou uma subcategoria fontes do New England Journal of Medicine. Aí ele fez automaticamente essa inclusão aqui, ó, tá? Isso aqui são todos os artigos publicados, pelo menos na edição mais recente. Quando sair um novo fascículo, uma nova edição, sei lá, não sei qual é a periodicidade, se é mensal, se é trimestral, mas quando sair uma nova, ele vai atualizar isso daqui, tá? Eu falei, o feed meio que tá meio que em desuso um pouco, mas assim, supostamente todo site, toda página da web, ela tem um feed. Então, por exemplo, se você botar lá, sei lá, na Folha, qualquer site que tem atualização constante, ele tem algum tipo de feed. Então, assim, eu mesmo não sei identificar. Vai dar um pouco de trabalho de você conseguir achar os feeds, até por conta da questão do desuso. Mas tá vendo? Aqui, ó, esse ícone, sempre tem alguma parte lá embaixo, ó, esse é o ícone do feed da Folha. Tá? Deixa eu abrir aqui para ver se ele provavelmente tem aquelas subdivisões também, ó, as editorias e tal. Deixa eu pegar aqui, ó, vou pegar da Ilustrada. Tá? Aí eu copio o link, vou no Zotero, nova fonte, URL, ele automaticamente mostra o que é, eu vou dar uma editada e salvo. Tá? Assim, eu acho que isso funciona bem eu explico sempre isso para os alunos. Uma maneira de você conseguir se manter atualizado dentro do teu campo de pesquisa. Então, assim, você gosta identificou que tem 10 periódicos que são relevantes. Como é que em vez de eu ficar entrando neles de tempos em tempos para saber se tem alguma coisa de nova, o ideal é você sempre ter algum mecanismo de receber uma notificação toda vez que sair um fascículo novo. E as duas maneiras mais fáceis de fazer isso ou via Google Acadêmico, que você recebe aqueles alertas lá no e-mail, ou num gerenciador de feed. Aqui, no caso, o Zotero oferece essa possibilidade. Tem várias revistas, que eu falei, descubram aí as revistas Journal of, não sei se tem alguma aqui, ó, Open, deixa eu ver, Mechatronics. Estou inventando aqui, mas todo periódico vai ter alguma coisinha de possibilidade de exportação de feed. Aqui, o Elsevier com certeza vai ter, geralmente lá embaixo, vai ter alguma opção aqui, deixa eu ver, ó, volumes, issue, alert, vamos ver, acho que é bom sempre entrar na página da revista individual, aí aqui, ó, assim, eu sei porque, pelo menos essa parte da Science Direct eu reconheço bem, ó, tá vendo aqui, ó, RSS, tá, clicar aqui RSS, tá, vou copiar aqui, aí volto lá no Zotero, nova fonte, URL, Mechatronics. Tá, assim, eu acho bacana essa opção e, na verdade, nem todo mundo usa, tá? Deixa eu pegar aqui uma coisa do Cielo qualquer, só pra gente finalizar aqui essa parte de feed. Tá? Então, assim, só repetindo, feed, qualquer tipo de site, de página web que tenha alguma coisa que seja atualizável, supostamente você tem um protocolo da internet que se chama esse feed. Então, você poderia importar, fazer esse acompanhamento de qualquer tipo de página web que gere um feed, um tipo de atualização. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Ó, biota neotrópica. Aí aqui, ó, tô na página da revista. Aqui, ó, esse é o símbolo do feed, tá vendo? Journal. Eu copio daqui direto aqui, ó, copiar o link. Vou lá no Zotero. Qualquer coisa, se vocês não acharem, bota no Google, assim, tipo, bota o nome da revista e feed. Aí vai aparecer uma página, uma indicação, tá? Aí aqui é o seguinte, olha só. Ele faz uma divisão, eu estou na minha biblioteca e aqui as fontes. Ele não faz a incorporação das fontes necessariamente na minha biblioteca, a não ser que eu queira adicionar, entendeu? Então, tipo assim, ó, estou na biota neotrópica e aqui estão todos
as indicações dos artigos referentes ao fascículo, né, mais recente da revista, a edição mais recente da revista. Aí eu tenho duas opções. Ou ele me dá aqui como não lida, né, porque assim, à medida que eu vou passando, ele vai substituindo, ele vai eliminando. Mas se eu por acaso me interessar, achei isso aqui legal, aí eu seleciono, aí também adicionar à biblioteca. Aí ele vai aparecer lá na minha... Agora sim ele vai aparecer na minha biblioteca, ó. Ele está fazendo até a importação do PDF automática, deve ser como é uma revista que estava lá no Cielo de acesso aberto, ele vai fazer tudo bonitinho. Mas é para isso que serve, tá? Fontes. É porque fica tão visível aqui que as pessoas às vezes nem se dão conta. Tá? Aí apareceu aqui, ó, tá vendo? Ele já fez a coisa da divisão pai e mãe. Isso aqui é uma coisa interessante também, ó. Isso vai aparecer toda vez que eu fizer uma importação direto da web. Ele faz esse ele chama de snapshot. O snapshot ele pode ser um link que leva para a publicação originalmente. Supostamente também funciona como uma espécie de imagem no momento que eu visitei a página, num dado momento. Isso, nas referências também aparece depois aquela coisa, né? Acessado em. Então, quando você incorpora, ele vai fazer uma interpretação de quando que foi que você acessou esse documento. Então, esse tipo de coisa também aparece depois lá na citação. Mas aqui pra gente não importa muito. Então tá, pastas, fontes, os tags, isso aqui aparece, ele até vou até diminuir um pouco, senão ele fica ocupando muito, mas ele também fica a critério de vocês, ou mostra tudo, ou não mostra nada. Isso aqui são os tags. Os tags, a maioria deles, eles vêm automático, tá? E tudo isso aqui, a maioria, eu não incorporei nada, eu tinha botado um de exemplo lá, que sei lá, era qualquer coisa. Tá vendo esse aqui? O resto, todos os demais, eles vieram a partir de uma importação automática. Claro que depois eu posso editar isso daqui, mas tá vendo aqui, ó, por exemplo, ó, arbovírus. Se eu clicar, ele vai me levar para o artigo que tem esse tag associado, tá? E se eu clicar no documento, eu consigo ver, ó, etiquetas. Ele me dá todos os tags que estão associados a esse documento. Posteriormente, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a edição do próprio tag. Eu vou eliminar isso daqui, não tem a ver com controle de vetor, não. Aí, entendeu? Você faz a gestão aqui, porque aí é o que vai... O reflexo do individual aqui é o que vai aparecer nesse coletivo aqui. Aqui é a representação do tag de todos os... a biblioteca, né, como um todo. Nesse caso aqui, eu selecionei esse aqui porque está com esse único artigo vinculado. Se eu clicar em cima de volta, aí ele retorna para o coletivo de tags. Aqui embaixo, tá vendo aqui, ó, tem um coloridinho? Aqui eu consigo fazer um gerenciamento dos tags, tá? Exibir todas as etiquetas, ok. Acho que ele já estava, né? Mas ele faz um alfanumérico aqui, ó, tá vendo? Em ordem alfabética. Exibir automaticamente se eu quiser que apareça ou não. Se eu tirar daqui, deixa eu desmarcar, excluir, tá? Excluir as etiquetas automáticas e aquela coisa o que vem incorporado como metadado, aí assim, eu tô aceitando, mas eu poderia também tirar. Não é o caso aqui, vamos manter. Então, assim, no caso dessas etiquetas dos tags, assim, eu tô trabalhando num documento. Esse aqui, por exemplo, selecionei o documento, esse aqui, ó, não tem nenhuma etiqueta. Eu posso atribuir qualquer tipo de etiqueta. Então, Smart Contract, Ethereum, qualquer coisa que faça sentido para mim. E à medida que eu vou incluindo aqui, ele já aparece aqui, ó. E se eu selecionar esse em específico, ele me dá o artigo em questão, tá? Quando eu clico em ele geralmente, se for um artigo único, ele me traz os tags associados, ele mostra aqui nesse paralelo, tá? Então, assim, tem gente que nem usa, assim, que nem gosta de usar e tal, mas fica aqui na exibição também, ó. Tá vendo? Ó, se eu não quiser que apareça isso aqui para mim confunde, sei lá, eu prefiro trabalhar só com pastas. Aí você ordena aqui, ó, seletor de etiquetas, aí ele some, aí fica mais, sei lá, mais amigável aqui talvez. Se eu, aqui no caso das fontes, se eu quiser depois fazer qualquer tipo de edição, tudo meio que funciona no botão direito, tá, do mouse. Marcar como lido, editar, cancelar. Se eu quiser excluir, cancela. Tá, tem dizer, sim, aí ele vai sumir daqui. Na biblioteca, a mesma coisa. Aí vocês reparem, ó, vou pegar um documento qualquer aqui, ó.
Botão direito do mouse, ele tem algumas opções aqui, tá vendo? Então, depois vocês deem uma olhada, que isso é importante também para visualizar as opções, mas tudo funciona meio que o Zotero é muito clique esquerda, direita, é uma coisa meio já antiga, mas que ainda se usa muito aqui. Então, assim, botão direito do mouse, renomeia, remove, cria bibliografia, tudo mais, tá? Vamos voltar aqui em cima. Então, aqui eu já meio que explorei tudo. Esse editar, procurar pesquisa avançada, eles estão aqui nessas lupinhas. As preferências é interessante também, porque é o seguinte, eu sugiro sempre manter o default da instalação. Quando a gente instala, ele já vem com essas configurações aqui pré-programadas. Dificilmente vai haver uma necessidade de alterar alguma coisa aqui, então eu simplesmente sugiro deixar rolar, tá? Porque todas as coisas aqui são convenientes. Salvar instantâneos automaticamente, aquele snapshot, sim. Anexar PDFs, aqui associados automaticamente, sim. Extrair metadados, sim. Assim, sempre que for possível fazer automaticamente, melhor. Então não vou ter trabalho manual. Etiquetar os itens palavras-chave de assunto automaticamente. Tudo bem, ok. Deixa, entendeu? Não tem nada assim que vai atrapalhar. Na verdade, a maioria das coisas aqui é só para ajudar mesmo. Essa aba da sincronia a gente fez lá no início. Então, vocês vão, quando criar a conta de usuário e forem fazer uma associação numa instalação secundária, no outro computador, do laboratório, do campus, aí é bom fazer essa configuração aqui de sincronia, tá? O resto que eu falei, deixa como default, porque não vai ter grandes alterações aqui. Reconfigurar, se for necessário, zerar aqui ou trocar minha biblioteca por grupos, depois vão aparecer bibliotecas de grupos específicos, mas nada que seja de alta relevância aqui. Isso aqui também é aquela coisa da pesquisa no texto completo, mas esse padrão também aqui é bastante razoável. Se for necessário, máximo de páginas indexar, tem gente que bota 500, mas assim, eu acho que o padrão aqui é sempre o suficiente. Aqui já começa a vir um pouco daquela coisa da exportação dos estilos. Então, assim, a gente pode também editar isso aqui de uma vez logo. Então, qual vai ser o formato que a gente vai usar, pelo menos inicialmente aqui, como padrão? É padrão ABNT, né? Que a gente tinha visto lá com o Mendeley. Aqui, mesma coisa, tá? Eu gosto sempre de usar esse da Universidade de São Paulo. Aqui, ó, vamos configurar isso aqui, ó. Na citação, tá vendo? É aquela coisa dos estilos, tá? Ele vem já com alguns estilos pré-programados. Aí tem a opção de obter estilos adicionais, tá? Esse aqui, o da ECA, é o que eu acho mais interessante, mas eu também sugiro aquele outro da Federal do Rio Grande do Sul, né? Então, aqui é onde a gente vai definir os estilos. Quando a gente for fazer a coisa das citações, eu posso retornar aqui se alguém tiver alguma dificuldade. Mas é aqui onde a gente faz o gerenciamento do tipo de estilo que vai gerar a formatação, tá? Não só da biblioteca, como da citação posterior. Se eu botar BNT, ele vai me dar todas as opções da BNT. Ó, tem 26 aqui, tá? Aí, tá vendo? Eu gosto sempre da USP ECA, né? Quando eu passo o mouse em cima, ele já até me dá um modelo aqui, ó, mais ou menos. Ou Federal do Rio Grande do Sul, autoria completa, que é esse daqui. Tá? Qualquer um desses dois eu acho bastante razoável. Até pela atualização, você vê a última vez que foi atualizado aqui, ó, esse aqui está relativamente recente, ó, abril de 2022. Eu gosto desse estilo da ECA aqui, geralmente é o que eu uso, tá? E aí, assim, selecionei e só dá o OK aqui, tá? Que ele ativa, esse aqui é o que eu estou usando. O processador de texto, ele faz aquele reconhecimento automático. Então, assim, nessa minha máquina aqui eu tenho o Word e o LibreOffice. Aí tem as opções de instalar ou reinstalar, ele chama de suplemento de citação. Mais à frente a gente vai ver isso daqui, com calma. Mas é aquela coisa do plugin do processador de texto. Mesmo quem esteja o Google Suite do Google Drive, né, do Google Doc, aí eu vou mostrar também adiante como é que ele faz a inclusão do plugin lá de maneira automática. E essas opções aqui do avançado também que eu falei, não recomendo mexer em nada disso daqui, porque nada disso aqui vai fazer grande impacto. Essa coisa aqui das páginas também, para quem... Depois eu também faço uma apresentação de alguma aula mais à frente sobre essa coisa assim, quem precisar trabalhar com muita quantidade, volume
de arquivos que ultrapasse lá aquele limite lá dos 300 MB, tem algumas opções de você fazer um upload no Dropbox, aí tem o Zotfile, tem alguns macetes, e aí você define um pouco desse padrão aqui nessas pastas. Essa instalação, o Zotero cria automaticamente uma pasta, ou se você quiser usar uma pasta específica sua, você pode designar, mas assim, eu sugiro o máximo que for possível manter o que é o default aqui da máquina, tá? Aqui também atalhos, para quem usar atalhos, né, de teclado, de mouse, a fonte que diz respeito a essas fontes aqui do RSS, mas acho que isso aqui tá bem razoável até, não precisa também com tanta frequência você ficar atualizando isso daqui, tá? Então basicamente é isso daí. Aqui na exportação, deixa eu voltar aqui que eu parei na minha explicação da metade, deixa eu botar na USP, dar ok aqui. Aí é o seguinte, quando a gente voltar aqui, ó, na minha biblioteca, quando eu selecionei aqui um documento qualquer em particular, aí quando eu edito aqui, ó, tá, vocês viram o que eu fiz? Eu escolhi um documento qualquer, né, cliquei com o mouse, quando eu venho aqui em editar, aí tem já aqui direto essa opção de copiar citação ou bibliografia. Eu defini esses padrões nas preferências, foi o que eu acabei de fazer agora. Então aqui agora que eu já escolhi o padrão lá da USP, ó, seleciono um documento, editar, copiar citação. Supostamente ele já copiou, teoricamente. Aí o que eu vou fazer? Só a guisa de exemplo aqui para a gente visualizar essa solução que ele deu aí, eu vou abrir um bloco de notas aqui e vou colar, tá? Porque copiar ele já fez, então eu vou colar. Tá vendo? Essa é a citação, estilo ABNT 6023, de citação de corpo de texto. Dessa referência que eu selecionei aqui, ó, tá? Vou dar mais um campo, botar um pouco para baixo, aqui, ó. Se eu editar e copiar a bibliografia, seria como que apareceria essa referência lá naquele modelo, lá no final do trabalho tem referência bibliográfica, seria isso daqui, ó. Vou colar. Aí aquele quebrou aqui porque está num bloco de notas, mas tá vendo? Esse é o modelo, conforme, pelo menos ali no estilo que eu designei ABNT ECA, pelo menos a partir das informações que eu tenho aqui. Depois, se eu melhorar isso daqui, vai alterar um pouco esse estilo aqui, né, a formatação. Mas já está bem razoável. Então, esse aqui, assim, eu não sei muito qual é a efetividade disso daqui. Se você estiver trabalhando com um por um ou quiser visualizar, dá para fazer dessa forma. No Mendeley, na versão lá desktop antiga, tinha um tipo de visualização que eu gostava, que você via exatamente ao formato de citação já direto aqui, nessa primeira tipo de visualização aqui. No Zotero não tem, mesmo que eu faça essa exibição empilhada, ele não mostra exatamente aquilo como eu via lá no Mendeley Desktop. Eu sinto um pouco falta disso, porque eu falei, eu como bibliotecário até já tenho uma mania assim, de conseguir visualizar esse registro já em formato de citação. Assim, uma maneira rápida de conseguir visualizar é isso, tipo, editar e copiar aqui eu visualizo, mas não é tão prático, né? Mas tudo bem, também não é nada, ninguém vai morrer por causa disso não, é só, então, as opções de botão que tem são essas daqui, tá? O exibir a gente tinha visto, essas ferramentas também, essa linha do tempo não vale a pena ver agora, porque o ideal é ver depois que a biblioteca estiver bem organizada, mas ele gera é como se fosse um infográfico, também não sei qual é a efetividade disso daqui não. Mas como eu não tenho pouca coisa, ele não vai conseguir. Mas está vendo aqui, ó, por exemplo, artigos publicados em 2018. Aí ele me dá aqui um empilhamento aqui, uma coisa, como se seria uma suposta visualização de dados ou alguma coisa de infográfico nesse sentido, tá? Mas também não sei qual é a efetividade disso daqui não. Vou sair. Que mais? Vasculhar RTF também, isso aqui é uma coisa que eu acho que vai ser subutilizada, porque ele faria só uma conferência, mas isso teria que ter já uma bibliografia gerada e num arquivo RTF, então assim, acho que não é tão factível aqui porque a gente faz aqui comumente. De repente, só se você já tivesse já uma bibliografia prévia, de repente antiga, que você quer fazer uma confirmação, mas assim, com o ferramental adicional que ele já possui, isso aqui vai ficar meio subutilizado mesmo. Tá? Instalar o conector com o navegador, acho que vamos deixar isso para a aula seguinte, que é aquela coisa do plugin do Chrome, do Firefox, tá?
as demais extensões, o Zotero tem uma profusão de extensões que vocês depois podem visualizar até numa página lá deles, de uma documentação. Por exemplo, tem várias coisas que o pessoal cria, você pode customizar isso aqui, botar formato de leitura, aquela noturno, botar preto, tem umas coisas assim a mais que vai ficar a critério também do tipo de customização que cada um vai fazer, tá? Essa parte de desenvolvedor aqui também não manjo muito, mas é coisa mais técnica. Isso aqui também não tem uma função prática além do que a gente já definiu lá nas preferências. Então, basicamente é isso daqui, tá? Pelo menos assim, a gente concluiu um pouco daquela parte visual aqui, inicial do Zotero, como eu queria mostrar para vocês. Acho que não sei se ficou faltando. Essa coisa que foi em minhas publicações, ele dá essa opção de incluir aqui, mas para mim não faz sentido, assim, tipo, eu não sou um acadêmico que produz, mas se vocês forem e tiver necessidade de ter também isso gerenciado, é essa opção aqui. Documentos sem coleção, à medida que eu vou criando as coleções, aí ele vai me dando os documentos sem coleções, assim, numa sugestão de que tentem atribuir a cada item pelo menos uma pasta, né? Não sei se a lógica seria essa, mas isso aqui seriam os avulsos, né? Tudo que estiver sobrando vai aparecer aqui. Aqui na minha biblioteca, aquela coisa do botão direito também, assim, eu acho que fica tudo meio autoexplicativo. Mas se vocês selecionarem qualquer documento, clicar com o botão direito do mouse, ele vai dar aquelas opções bem, assim, intuitivas. Abre o PDF para leitura, deixa aí o PDF na íntegra, o que mais? Abre o PDF numa nova janela, para além do Zotero ver online, mostrar o arquivo, que assim, onde que está o arquivo, tá vendo? O Zotero cria essa pasta automática, quando você faz a instalação, ele cria um storage, e aí ele gera aqui uma codificação para cada arquivo e tudo mais, mas se eu quero visualizar o PDF, né, o formato que eu vou depois mandar, sei lá, por e-mail, alguma coisa assim. E aí você consegue visualizar dessa forma. Adicionar notas a partir de anotação, adicionar anexo, tudo é meio que explicativo aqui. Então vocês podem explorar depois, criar a bibliografia a partir do item, que seria mais ou menos a mesma coisa que a gente fez aqui no campo de editar, mas tá vendo? Todas as opções de edição, a partir do botão direito, são essas daqui, as principais. Essa coisa também de duplicar item também é uma coisa interessante, porque é o seguinte, quer ver? Se eu duplicar esse item aqui, eu não sei também qual é a razão dele dar essa opção, mas tá vendo? Tem dois itens iguais. Isso vai aparecer aqui, nos itens duplicados, tá vendo? Tem até um a mais aqui. Quando ele dá... se eu, por alguma razão eu fizer uma importação ou estiver, né, trabalhando com arquivos em sequência e aparecer essas duplicatas, então é melhor que eu elimine logo. Para não gerar essa profusão de arquivos idênticos. Mas aí o Zotero, o que ele faz? Ele dá a opção, tá vendo, de mesclar. Então, assim, ele identificou que tem 3 itens idênticos. Aí ele vai dizer o seguinte: escolha a versão que você vai usar como mestre, tá? Eu vou usar essa primeira aqui porque ela tem uma versão o próprio arquivo aqui, tá vendo? Eu vejo tudo aqui, o dia, a data. Eu vou usar essa aqui como padrão e aí eu vou mesclar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai subsumir aquelas adicionais em uma coisa só. Então ele já não tem mais item duplicado, tá? Então virou uma coisa só. Isso vai aparecer quando vocês tiverem uma biblioteca muito extensa, muito grande, de volume. Aí fiquem atentos sempre a essa coisa do duplicado. Se aparecer, a não ser que vocês tenham uma razão para manter itens duplicados, mas façam aquela mescla sempre que necessário, tá? Depois também a gente vê, numa outra aula, esses sistemas dos ícones a partir da leitora integrada do PDF aqui no próprio Zotero, tá? Porque essas notas vão ser super importantes. Como elas são bem completas, eu vou deixar para mostrar numa aula posterior só sobre notas e sistemas de edições aqui no Zotero. Então, beleza, queria fechar um pouco nesse segundo momento, essa segunda fase de destrinchar todos os botões possíveis aqui. Tá? Nas próximas aulas, eu acho que o que falta fazer aqui, que é interessante, a gente entender esses campos todos aqui, essas colunas aqui, ó, informações, notas, etiquetas, relacionamentos,
destrinchar um pouco dessas opções de relacionamento pai-filho na árvore, embora também eu acho que seja bem intuitivo, mas de maneira que reflita bem aqui o preenchimento dos campos, e também todas essas opções de anotações dos documentos, que vai ser bastante importante também depois. Tá bom? Então é isso aí, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.